Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 12 de abril de 2022. E vamos ao destaque do dia: conectividade nas escolas. O governo instala 12 mil pontos de internet sem fio em escolas públicas do país. E o presidente Bolsonaro ressalta a importância da conectividade para a formação dos jovens. Você integra essa garotada com a sociedade como um todo. Pesquisas são feitas com poucos cliques. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Combate ao crime entre as fronteiras do Mercosul. Paraguai é convidado pelo Brasil a fazer parte de aliança estratégica contra o crime transnacional. E ainda vamos falar de energia mais barata. Aqui ao vivo na Voz do Brasil a gente conversa com o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, sobre as bandeiras tarifárias. Ele vai explicar como foi possível o anúncio de que teremos bandeira verde e energia mais barata até o fim deste ano. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O brasileiro deve pagar menos pelo custo da energia elétrica em 2022. A partir do próximo sábado, as contas de luz voltam a ter bandeira verde, ou seja, sem acréscimos na tarifa. E para explicar tudo sobre esse assunto, nós conversamos com Cristiano Vieira da Silva, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Boa noite, secretário. Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabi. Prazer estar aqui com vocês. Secretário, na sexta-feira, dia 15, acaba a bandeira de escassez hídrica nas contas de energia. O que levou o governo a tomar essa medida? A bandeira de escassez hídrica, ela tinha a finalidade de arrecadar os recursos necessários para pagar as despesas excepcionais com geração termoelétrica necessárias para enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Com a melhoria das condições de chuva, fomos monitorando o estado do sistema e, a partir de abril, nós identificamos, baseado em projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que não era mais necessário arrecadar esses montantes, porque, com a condição atual dos reservatórios, não é mais necessário um despacho termoelétrico adicional ao que nós necessitamos para a segurança do sistema. Então foi possível fazer essa redução, dar essa boa notícia para os consumidores. Agora, secretário, o sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e indica o custo da energia no país. Vamos relembrar para quem está ouvindo a gente agora como é que funciona esse sistema? Então, o sistema de bandeiras é um sistema criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica para sinalizar para o consumidor qual é o custo real da energia. Então, nos momentos em que o sistema tem muita água e não é necessário utilizar a geração termoelétrica mais cara, então nós temos a bandeira verde, indicando a necessidade mínima de geração termoelétrica. Quando a condição de hidrologia ou os armazenamentos, ou as chuvas, elas são mais escassas, há uma necessidade de maior geração termoelétrica, então há a indicação da bandeira amarela. Aí a ANEEL indica essa bandeira amarela. E quando a situação de escassez é mais significativa, menos chuvas, menos água nos reservatórios, você pode ter a indicação da bandeira vermelha, patamar 1 ou patamar 2, a depender da condição de armazenamento e da condição de a necessidade de acionamento termoelétrico para o sistema. Agora, secretário, com o retorno aí da bandeira verde, qual a expectativa de redução nas contas de luz, no valor das contas? Então, com a saída da bandeira escassez hídrica, ela terminando agora no dia 15, nós temos, em média, com esse movimento somente, uma redução de em torno de 20% nas contas de energia. É claro que existem outros movimentos específicos tarifários, né, que tem que ser somados, mas só por esse movimento a gente está falando de algo próximo de 20%. Agora, secretário, o governo acredita que vai poder manter a bandeira verde até o fim deste ano. As previsões de chuvas dão essa certeza, assim, de que os reservatórios vão mesmo aguentar esse período seco? O consumidor pode ficar tranquilo? Então, os reservatórios atualmente no país, eles estão no nível em torno de 70% do nível de armazenamento. Isso, média,
Sistema Interligado Nacional, o que é muito significativo para essa época do ano. Nós não tivemos reservatórios nesse patamar desde 2012, então há bastante tempo. E no pior cenário de chuvas daqui para o final do ano, a gente está falando de terminar o mês de novembro com um cenário conservador de chuvas, com volumes em torno, na região sudeste, em torno de 40%. Lá está o maior nível de concentração de reservatórios para geração hidrelétrica. Isso, 40%, é 20% acima do volume mínimo operativo para esse sistema. Então, nós temos uma condição de segurança bastante importante, reservatórios num volume tal que significam que, na prática, vai ser necessário pouca geração termoelétrica, somente um mínimo, até o final do ano. Pouca geração termoelétrica se traduz em bandeiras, uma expectativa de bandeira verde até o final do ano. Secretário, o senhor falou aí nas termoelétricas, né? Com as medidas adotadas, já foi possível reduzir o acionamento delas, que tem um custo aí mais caro, né, de geração de energia? Nós vimos reduzindo paulatinamente desde dezembro, de acordo com a evolução das chuvas e a melhoria dos armazenamentos. E agora, no início de abril, nós, no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, revogamos a autorização para despachos adicionais. Então, hoje não há nenhuma termoelétrica adicional em caráter excepcional por conta da seca de 2021. Então, retomamos à normalidade operativa. Então, acreditamos que temos hoje uma condição muito mais segura com o mínimo necessário em termos de geração termoelétrica para dar suporte à segurança e à confiabilidade da operação do sistema. E, secretário, quais são os principais reservatórios do país que garantem a segurança do sistema elétrico? 70% do armazenamento do nosso sistema elétrico ele está localizado na região sudeste, 70%. Desses 70%, 50% ali na bacia do Paraná. Então, com destaque, por exemplo, o reservatório de Furnas, que é conhecido como o Mar de Minas, né? Historicamente, havia um pleito dos municípios do entorno do Lago de Furnas de operar esse reservatório na cota 762, que significa um reservatório com 55% do volume útil. Hoje, ele está acima de 80%, graças a esse conjunto de medidas que permitiu o maior armazenamento da água nos reservatórios de cabeceira e, com isso, guardar água para uso no período seco, agosto, setembro, outubro, e, tendo essa água para esse período seco, não usar a termoelétrica mais cara e, com isso, dar uma boa notícia para o consumidor. Secretário, o Brasil vem avançando na geração de energia eólica e também energia solar. Isso, de alguma forma, contribuiu para enfrentar essa pior seca registrada aí no país? Foi fundamental. O ano passado, nós batemos recordes de produção de energia eólica e de produção de energia solar, que foram muito importantes para reduzir a necessidade de despacho, de acionamento de usinas termoelétricas. Então, nós tivemos uma operação mais cara, porque foi importante, foi necessário usar termoelétricos, mas esse custo foi minorado pelo recorde de eólica e de solar que nós tivemos em 21. Em 21, nós batemos o recorde de mini e microgeração, 8.500 megawatts médios de capacidade instalada de painéis fotovoltaicos e mais de 930 mil unidades consumidoras. Isso foi muito importante. E temos uma expectativa de acréscimo também significativo de expansão eólica e solar ao longo de 22 dos próximos anos. Agora, secretário, o pagamento de um bônus para quem economizou energia apresentou resultados satisfatórios? Sim, foram cerca de 2,4 bilhões de reais devolvidos aos consumidores que participaram do programa e trouxeram uma economia importante no momento de atendimento de maior criticidade no sistema, que representou uma economia para esses consumidores da ordem de 4,5% na tarifa. Então, entendemos como muito positivo o resultado desse programa. Secretário, aí, mesmo com uma situação hídrica hoje mais confortável, os consumidores devem manter aí os hábitos de economia de água e também de energia? Mas isso entendemos que é fundamental, porque o consumo consciente e racional da energia elétrica e da água, ele não pode ser feito somente quando temos uma situação de seca, uma situação de escassez. Ele tem que fazer parte do dia a dia dos consumidores. E como é que o consumidor pode fazer essa economia? Quais são as dicas? Então, usar o ar-condicionado somente naqueles horários em que há uma maior temperatura e há uma necessidade de refrigeração, não colocar em valores muito baixos, forçando um determinado consumo,
na hora de lavar, usar utensílios como máquina de lavar roupa, concentrar o uso, ferro de passar roupa. São pequenas ações no dia a dia. Não passar peças isoladas, poucas, concentrar o volume de roupas, passar num determinado horário, de preferência aquele horário que não seja o horário de ponta, onde todo mundo está consumindo energia, usando no horário da manhã, usando mais energia no horário de final de semana, quando o sistema elétrico ele pode ser utilizado de uma forma mais eficiente. Então, pequenos gestos, pequenos usos que podem contribuir de uma forma efetiva para o meio ambiente e para a redução do custo para o consumidor. Os vilões seguem sendo ferro de passar, chuveiro elétrico. Exatamente. Bem lembrado aqui o chuveiro, não podemos esquecer, banhos curtos, né? Ajuda bastante, porque são equipamentos que consomem bastante energia, e aí esses pequenos gestos fazem diferença no final do mês. E no final da conta também, né? Reduzindo a conta para o consumidor. Agora, secretário, para a gente encerrar para esse ano, quais são os investimentos aí previstos no setor para garantir o fornecimento aí de mais energia para o país? Então, esse ano, nós temos uma expectativa de um acréscimo de mais de 8 mil megawatts de diversas fontes, mas com foco na eólica e solar. A vocação da nossa matriz elétrica ainda continua sendo renovável, então hidroelétrica, eólica e solar. Esses 8 mil megawatts que a gente espera entrar em operação comercial esse ano representam mais de 40 bilhões de reais em investimentos. Então, é uma notícia também muito positiva para a sociedade. Ok, conversamos com o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira da Silva. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil, secretário. Obrigado. Boa noite.